e de encontro. E segundo, muito trabalhador. Meu avô Carlos, ou meu avô Augusto, meu bisavô Augusto, como meu avô era o primeiro dos filhos, foram 8 filhos, o primeiro filho homem, ele deixava meu avô consumir a luz, né, o candeeiro, não sei, e ele levava todas as noites os jornais, ele investia nesse cara, né, nesse primeiro filho, como alguém que ia estudar, que ia se letrar, que ia... Minha avó Maria Rita não era analfabeta, foi meu avô que completa, ele que termina a alfabetização dela. Ali, com 4, 5 anos, ele vai ali ajudando ela a se alfabetizar, e já meu avô, bisavô, um operário. Então, acho que esse encontro é um encontro muito explosivo, né, dessa tradição afro-brasileira. Marighella, por exemplo, tinha uma grande inspiração em Castro Alves. Os primeiros poemas dele, ainda garoto, tem forte influência, quase uma... tem assim, uma espécie de cópia, né? Não quero falar no mau sentido, mas tem é nítido de que ele está ali muito inspirado pela poesia abolicionista. E é óbvio que ele traz toda essa dimensão abolicionista, dessa tradição, que ele chama para si, ao mesmo tempo em que ele está absolutamente conectado com a fábrica, com um operário, com um território de gente trabalhadora, um pai anarquista, né, que se articula com informações de guerra. E sabe que na Segunda Guerra, meu avô era o único que conseguia, aqui na Bahia, converter o combustível, eu não sei se era de diesel para gasolina ou vice-versa, mas ele que fazia conversão dos motores, né? Numa época, bem agora da gasolina, né? Bem agora, estamos aqui na onda do lance, então isso aconteceu para mostrar que a gente está em contexto de guerra, né? Quando os combustíveis começam a ficar impossíveis, significa que a gente está vivendo um contingente de guerra, mesmo que isso não esteja dito. E meu avô Marighella, por exemplo, Augusto, é ele quem ajuda a Osmar e a Dodô, não sei, a fazer a eletrificação do pau elétrico, que vai depois dar na guitarra baiana. Então ele era uma espécie assim, de mecânico, mas também professor pardal, né? Uma figura que imaginava, e acredito que não à toa, Álvaro, Marighella tenha se dedicado à física, à química, aos poemas em verso. Então acho que essa mistura é uma mistura muito quente mesmo. Que pode ter ali, pode ter nessa junção uma mistura muito... Bom, é uma mistura, como diz Risério, né, que deu Dorival Caymmi, né, e Marighelas e coisas que tais. Nossa, você vai falando, vai me vindo, eu tenho que anotar 200 perguntas, assim, a gente não vai acabar hoje. Você aceita um café, Maria? Eu aceito que você venha aqui, mãe, em Salvador, e a Mas gente eu dê esse vou. rolê pela casa de Nossa, Marighella, pela Baixa dos Sapateiros, né, não, não, pela nem falo, que Praça eu Castro. penso na Bahia, eu já começo a chorar. Então, vamos manter a compostura. Vamos. Eu vou puxar um pouquinho de sardinha para a gente falar um pouquinho de arte. Você com a sua formação, né, em arte cênica, eu arte visual, a gente tem muito artista aqui. Falar principalmente desse momento, nosso cenário político, a importância da arte e cultura que está misturada, você falando aí do seu avô, né, com todas as coisas se misturam e acaba, de alguma forma, a arte é que manifesta, né, tem uma manifestação sempre de tudo isso. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, a importância da arte dentro do cenário político em geral, dentro da memória do Brasil e principalmente nesse momento que a gente está. Tá, vamos lá. Primeiro, é que meu irmão, né? Eu sou atriz, eu tive essa vida, e meu irmão, Pedro, é artista visual, viu, Mani? Ele é mais novo do que eu, ele nasceu em 79, o ano da anistia, um pouco depois da Eu só vou abrir um anistia. parênteses, eu vou morar aí, tá? Assim, você tipo vizinho, me aguardem. E Pedro é artista visual, e depois se tornou músico, ele tem uma coisa com uma música muito forte. E, enfim, é um multiartista, designer também, e eu recomendo muito que vocês conheçam Pedro. Ele é não é porque é meu irmão, mas eu admiro muito. Tem uma obra muito contundente. E eu vou até abrir um parênteses, vocês sabem que Emanuel Araújo convidou Pedro para uma obra lá no Museu Afro-Brasil, né? Lá no Ibirapuera. Ele, né, fez uma curadoria com não sei quantos artistas negros do Brasil. E Pedro foi, né, lá de Neto de Marighella, fazer uma intervenção
gráfica lá no Ibirapuera, num dos pavilhões ali do museu e tal. Pavilhão não, um dos muros do museu. E quando o Pedro chegou lá, Pedro não era negro. Fenotipicamente, né? Ele tem um olho verde, oliva e tal. Ele agora é a cara de Marighella. Nós estamos assim com esse nariz, né? Que a gente chama de nariguela. Todo mundo tem essa cara, ó, dá um perfil, um close, tudo nariguela. Então, isso é inconfundível. Mas Pedro, ele é mais branco de pele, de olho oliva, assim, verde oliva e tal, porque ele é muito também português, porque minha mãe é de uma família portuguesa, família Fernandes. Então, Pedro é mais ainda tem um pouco mais dessas características. E a Manuela Araújo falou assim, gente, você me enganou! Mas porque a obra dele é muito, né? É muito mobilizada por essa dimensão de cultura, de africanidade, né? De negritude, de Pedro, né? Pesquisa o pagode, então ele tem uma coisa muito sofisticada da pesquisa do pagode, e é de uma beleza muito grande também. Mas, voltando à pergunta, eu vou dizer, vocês sabem que agora, depois de adulta, eu digo que a arte, né, o teatro, foi o lugar que eu habitei para ter os meus próprios problemas, porque a minha casa, todos os problemas eram pessoais, ou eram coletivos, eram sociais, e que era muito duro e difícil viver naqueles anos 70, né? Então, não era fácil ser criança, né? Com o pai preso, a avó no exílio e avô assassinado. Todas as conversas eram anistia, diretas, traslado de restos mortais, constituinte. Então, era uma infância muito atravessada pela redemocratização do Brasil, pelas lutas e disputas daqueles anos. E eu digo que foi no teatro que eu pude encontrar espaço para aplacar as minhas subjetividades, inclusive essas, né? De viver a minha infância. E isso, né, é algo que eu trago, né, como uma análise de vida adulta, mas que eu acho isso mesmo. Eu acho que foi um escape, né, foi uma válvula, né, de conseguir passar, superar subjetivamente aquele período, sabe? Eu acredito muito nisso. E essa dimensão me faz acreditar, e aí hoje, né, estando na política, estando vereadora, estando com os desafios, né, desse mundo, uma das agendas de futuro, eu acho que uma das agendas que a gente precisa incorporar nas agendas da esquerda, justamente são as agendas das subjetividades. Eu acho que nós precisamos encarnar um projeto que seja de direitos, de distribuição, né, que traga as lutas tradicionais, as lutas por distribuição, mas nós precisamos também inaugurar uma relação com a política que possa incorporar as nossas subjetividades, que possa encontrar, né, as lutas das mulheres, e não porque essa luta não seja uma luta por direitos, vejam, mas é porque há subjetividades que estão sendo reivindicadas. E se tem uma agenda de século XXI, em que eu acho que a gente precisa entender, é essa agenda das identidades e das subjetividades. E eu não estou falando disso de lutas identitárias ou nada disso, eu não me alinho com essa tese. Eu me alinho que tem uma dimensão da vida das pessoas, do sujeito, que precisa se incorporar na luta social. É disso que eu estou falando. Porque todo mundo quer se encontrar no coletivo, mas a partir da sua subjetividade, e não da individualidade como prega o capitalismo. Mas eu acho que o socialismo abriu mão de disputar justamente essa dimensão única do sujeito. E eu falo muito desse papel da arte, Mani, no contexto político, que é de o que é a cultura, se não articular o sujeito, né, a pessoa, né, aquela subjetividade, ao seu ethos coletivo. Então, a gente está falando dessa subjetividade que se articula. Eu consigo me integrar a um processo e projeto coletivo porque eu me sinto parte dessa coletividade a partir daquilo que eu sou. Então, aquilo que eu sou precisa estar encarnado na luta por direitos, né? E vice-versa. Então, e eu só pude chegar a essas análises por ser cultura, estar cultura, por ser alguém da cultura, que essa cultura que nos deu tanto. E eu estou falando de mim como uma pessoa, Maria, que vivi, né, as minhas questões
nesses anos duros de vida, mas eu diria, por exemplo, da cultura afro-brasileira, e aí voltando a Álvaro, né? Que foi justamente através da cultura que sujeitos, territórios sistematicamente vilipendiados puderam se afirmar. Ou seja, foi na ausência de tudo, na ausência de todas as coisas, em contexto de violações extremas e severas, a cultura pôde se manifestar e pôde dar a dignidade do ser, né, humano a pessoas que estavam subtraídas de tudo. Então, me interessa muito trazer para o centro do debate político a cultura, não só as políticas públicas para a cultura, ou a cultura como espaço de emancipação e anúncio, mas entender esse projeto de amanhã, né? As responsabilidades que a gente tem com a luta do século XXI. Eu acho que o século XX nos deu as bandeiras de unidade, aquelas agendas inegociáveis. Né? Eu falo muito disso, sabe, Eduardo? A gente tem as bandeiras da unidade, aquelas que são inegociáveis, da distribuição. Mas acho que a gente agora tem no século XXI um acúmulo das agendas da diversidade. Né? Que eu quero me encontrar diversa de Eduardo, né? Mas eu quero estar pronta para reivindicar os mesmos direitos. Então, acho que isso e a cultura nesse contexto pode ajudar muito a essas reflexões e encarnar uma luta aí do século XXI. Perfeito, perfeito. Eu acho que o Eduardo pode até falar um pouquinho, que eu não vou saber exatamente o contexto, a frase, de onde veio a história, eu não vou saber, eu sei só o que é o que ela está falando, multiculturalismo, né, que o Paulo Freire fala, ele é um apoiador do multiculturalismo, desde que você tenha o reconhecimento individual primeiro para poder crescer, né? Senão a coisa vira uma mistura e você se perde. Então é o coletivo e como é que é a palavra? Não é individual, Eduardo? Como é que Singular. Singular, né? Individual é do outro lado. Então é essa combinação. O seu avô, ele fez sínteses sem necessariamente ter a consciência do tamanho da síntese que ele estava fazendo. Porque, por exemplo, a gente junta 2 livros como esse, um de um cara que escreveu há um tempão e outro que fala sobre os índios no Brasil, o teu avô já trazia essa síntese. E é impressionante. Trazia na prática, porque ele era estudioso. Hoje, na conversa com o Mário, eu falei. Ele era estudioso. Ele era poeta, era músico, gostava de tudo que era cultura, era simpático, mas era estudioso. Era alguém que não abandonou o estudo. E a gente está num tempo em que, às vezes, a ignorância bate forte contra nós mesmos. Né? Podemos deixar isso acontecer. E a ignorância que eu estou utilizando aqui é do ignorar mesmo. Não é da força, como muitas vezes é dito no senso comum. Né? A pessoa ignorante, porque te xingou, não. Esse não é o ignorante. Né? Essas várias violências. A inteligência coletiva é um caminho que nos desafia hoje. Você é uma mulher que tem na sua formação singular e na sua formação sócio-histórica a coletividade impregnando. Ela está presente em você desde o seu desenho, do desenho do seu corpo até daquilo que você pensa. Então você é uma mulher que traz essa junção de uma forma muito evidente, né? Quando você fala, quando você aparece. Você, vereadora, você, neta de Marighella, diria, qual é a grande contribuição que você pode dar hoje para esse avanço da inteligência coletiva no sentido do ser humano cada vez mais liberto e cada vez mais vivo em todas as dimensões? Eu vou responder, mas antes de responder, eu vou guardar aqui bem essa pergunta, essa provocação,